Olá, voltamos agora com as nossas atividades. Vamos à correção, mas antes de iniciarmos as nossas correções, nós vamos dar um abraço para os polos que nos acompanham, para os alunos que fazem essa interação, que participam e que nos dão esse retorno. Nós queremos agradecer muito a participação de vocês e pedir que sempre participem, não é, professora? Isso mesmo, agradecemos aos polos de Buritis, Espigão do Oeste, Ouro Preto, Porto Velho, Nova Brasilândia e Alta Floresta, que hoje participaram com a gente aqui do chat e do nosso momento de interação. Isso, então grande abraços aos nossos tutores e aos nossos alunos também. Vamos lá então? Então, vamos à correção das nossas atividades. A primeira questão. Em sua concepção, qualquer pessoa pode diagnosticar a obesidade? A possível resposta é que o profissional de saúde, preferencialmente o nutricionista, que avaliará uma série de fatores, tipo peso, idade, composição corporal, consumo alimentar, padrão genético, entre outros. É isso, professora? Temos alguma... Em relação a essa pergunta, professora, ainda não temos nenhuma interação. Então, nós entendemos que vocês concordam, quem colocou também acrescentou outros profissionais, temos um médico também, não é, professora? Isso mesmo. Mas enfatizamos que o nutricionista, ele vai fazer essa avaliação completíssima, não é isso? Uma avaliação completa, dando o diagnóstico correto. E a dieta personalizada, em caso, Isso não é mesmo, isso, professora? Individualizada. Individualizada, dentro da necessidade, se a pessoa tem mais alguma doença associada, enfim, personalizado, direcionado para aquela pessoa, certo? Isso, levando em conta principalmente as suas particularidades, né? Cada um, ninguém é igual, todo indivíduo tem uma necessidade diferente do outro, né? Isso. Questão 2. Quais as complicações que a obesidade pode acarretar? E ela está associada a quais problemas? A possível resposta: diabetes, hipertensão, doenças do coração e alguns tipos de cânceres. E está o quê? Associada a problemas psicológicos e a depressão. Alguma interação, professora, com relação a essa questão 2? Professora, temos uma interação não em relação à questão 2, mas bem parecida, sim. Que o aluno Reginaldo de Porto Velho, ele pergunta qual seria a consequência para a criança da mulher que fuma durante a gravidez. Bem, Reginaldo, né? Isso. Reginaldo, obrigada aí pela participação. Então, consequência para a criança, nós vamos acrescentar que não só para a criança, mas como para a mãe também, não é, professora? Isso. Então, porque vai influenciar diretamente da criança. Então, vai acarretar problemas de desenvolvimento psicológico, vai acarretar problemas de respiração, tanto para a criança quanto para a mãe, questão do desenvolvimento do crescimento, não é isso, professora? Isso mesmo. Absorção de alguns tipos de nutrientes da alimentação, porque a alimentação, Reginaldo, ela é primordial. A alimentação adequada, saudável, colorida, durante esse período de gestação, que é um estado especial, não é isso? É um período em que a mãe passa, que ela tem que cuidar em dobro tanto da saúde dela, quanto do bebê em desenvolvimento, não é isso? Isso, sem contar que a criança pode nascer prematura, com baixo peso, pode nascer com dependência de nicotina, que é uma substância química presente no cigarro, pode haver chances de sangramentos para a mãe, descolamento da placenta, então são várias as consequências do tabagismo durante a gravidez. Portanto, Reginaldo, esperamos ter esclarecido a sua dúvida, certo? Continuando, 3. Quais os fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade em crianças e adolescentes? Aqui, como respostas, nós vamos ter fatores genéticos, psicológicos, culturais e ambientais. Algum questionamento, professora?
Temos sim, professora. A aluna Marli, de Espigão do Oeste, respondeu da seguinte forma: a alimentação inadequada, a falta de exercícios regulares, o fator genético e fatores psicológicos. Com certeza também está dentro do padrão de resposta correta, viu? Marlene, não é? Isso. Um grande abraço. Marli. Opa, perdão, Marli, viu? Um grande abraço e obrigada pela participação. Então, com relação à questão 3, somente essa, né? Somente essa. Então, vamos para a 4. Com base nos conhecimentos adquiridos na unidade 3, cite exemplos de como você, técnico em alimentação escolar, poderá contribuir para a construção de hábitos alimentares corretos em nossas crianças. Temos aqui a interação da aluna Marise, de Espigão do Oeste. Marise, um grande abraço. Ela respondeu da seguinte forma: como profissionais da área da alimentação, temos trabalhado sempre focando em incentivar os alunos a comer os alimentos e saber o porquê estão comendo. Porém, na minha concepção, na concepção da Marisa, ainda temos muito a se fazer, pois os pais têm que saber que depois da escola, eles também têm que continuar o trabalho e ajudar nessa luta. Nós sabemos que não é fácil, é um trabalho de formiguinha, podemos dizer assim, não é, professora? Temos que ficar ali constante, mas vocês, enquanto técnicos, estão recebendo novos conhecimentos, entendeu? Estão adquirindo mais conhecimentos com relação a essas questões. Nós sugerimos que vocês façam aquela questão da parte de vocês, orientem os alunos e principalmente nas fases iniciais, eles são os melhores multiplicadores, que com certeza você todo dia, você orientando ou você sugestionando, falando da importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento dele dentro da escola, em casa, com os colegas e para a vida futura, com certeza ele vai multiplicar isso dentro do contexto social, quer seja na casa dele, com os colegas na brincadeira, com a família, não é isso? Isso mesmo, porque a criança, quando ela aprende um assunto novo, né, ela fica animada a compartilhar essas experiências, principalmente sobre alimentação. Então ela chega em casa, conta para os pais o que aprendeu, por que tem que se alimentar dessa forma e acaba influenciando toda a família, né, professora? E lembrando, gente, que a escola, ela é um local propício para compartilhar essas informações, para vocês repassarem, lembrando que vocês também são educadores, vocês estão aí com os alunos nesse convívio direto, porcionando alimento, às vezes ouvindo elogios, às vezes eles dizendo, não, eu não quero hoje, ou então coloca mais um pouco de comida, então vocês participam assim da vida deles diretamente, todos os dias. E isso facilita essa questão desse convívio diário, não é, professora? Isso mesmo. Ainda sobre a questão 4, tem uma contribuição novamente da aluna Marli, de Espigão do Oeste. Ela respondeu que pode incentivar uma alimentação sem embutidos, com verduras e frutas e sucos naturais. Isso também, com certeza está corretíssima. Até agora nós vimos que todas as respostas estão corretas, né, professor? E nós verificamos também a questão da participação de vocês. É ótimo, é maravilhoso quando vocês participam nesse horário de interação. É justamente para tirar as dúvidas de vocês, para esclarecer, para nós fazermos essa troca de experiência, porque nós sabemos que não é fácil, né? Como nós estávamos falando, a família também tem que participar. Então, vocês como os alunos fazem a sua parte, que eles também vão multiplicando e devagar nós chegaremos, de repente, a um patamar bem melhor, não é isso, professora? Com certeza. Então, nada mais, todo mundo tirou todas as dúvidas, está tudo esclarecido. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer assim só uma retrospectiva justamente desse nosso conteúdo, né, professora? Então, nós vimos que a questão da alimentação saudável, ela é de suma importância, principalmente nessas fases iniciais, você inserir hábitos alimentares saudáveis para o desenvolvimento da criança, para que ela leve esse hábito alimentar para a sua vida, né? Seja aplicado diariamente. Então, criança, aí vai para adolescência, aí já
fase adulta, ela vai levar isso e vai multiplicar. Falando de questão da fora alimentação saudável, falamos de obesidade, não é, professora? Isso mesmo, a influência da mídia também sobre as crianças, né? Que muitas vezes a criança acaba sendo influenciada pela propaganda de televisão, que muitas vezes os alimentos também vêm associados a brindes. Então a criança passa muitas vezes a querer um alimento pelo brinde que vem junto com ele, né? Então isso acaba se tornando uma má influência para a alimentação das crianças e que cabe a nós, pais, professores, educadores, a passar a informação de modo correto para as crianças e para os adolescentes, porque muitas vezes eles não sabem, né? A correta composição nutricional desse alimento, mas você está apto já para explicar, para falar adequadamente sobre os malefícios e benefícios dos alimentos. Verificamos também essa questão dos fast foods, né, professora? Aquelas praticidades no nosso dia a dia, essas escolhas práticas, mas também prática de um lado já complicada para o outro, não é? Isso, que vem já da cultura americana, cultura americana que antes que influencia. A gente percebia que seria só nos Estados Unidos e hoje já temos aqui no Brasil, um país em desenvolvimento, em que as pessoas não têm mais o hábito de se alimentar em casa, junto com a família, né? E acabam optando pelos fast foods, né, professora? Então, ligou, veio rapidinho, é só abrir, comeu e pronto. Então, assim, a questão do custo, a questão de valores nutricionais fica completamente reduzido. Nós vemos também que a preferência dessas alimentações, dessas preparações é muito grande, porque nós temos essa facilidade agora de uma infinidade de locais, são os restaurantes, são lanchonetes, cinema, shoppings, não é, professora? Os adolescentes se encontram, vão lanchar, vão para o cinema e tal, aquela coisa toda, sempre os alimentos preparados já. E acabam sendo, e a questão do fator psicológico, né? Acaba sendo influenciada pelo meio em que está, pelo ambiente também, e os amigos também. Se, por exemplo, uma criança ou um adolescente vê que o amigo está consumindo determinado alimento, um fast food, ele não vai querer ficar excluído, vai querer consumir junto, né? Então, essa influência dos amigos, o meio em que a pessoa está, né? Acaba levando a você a consumir alimentos muitas vezes inadequados. Inadequados, a maioria, né, professora? Porque nós sabemos que existe uma série de composições que, a título de valor nutricional, não agregam em nada para a sua saúde, né? Isso mesmo. Então, falando também de alimentação saudável, nós também enfatizamos que é a questão das escolhas dos alimentos naturais, os in naturas, voltando para a alimentação escolar, quando se tem uma cantina na escola onde tem uma oferta de alguns tipos de alimentos que não são recomendados conforme legislação, sugerimos que vocês também deem a sugestão de que eles prefiram os in naturas, os legumes, as frutas, porque ajuda no desenvolvimento, no aprendizado, facilita a questão da prevenção para evitar doenças futuramente. E a questão da prática de atividade também, não é, professora? Porque nós sabemos que, além da influência da cultura alimentar, nós temos também os exercícios físicos. Temos os exercícios físicos, mas as nossas crianças hoje, elas já não estão praticando tantas atividades em função de estarem muito sedentárias, paradas na frente do computador e tal. Antigamente as crianças passavam a se exercitar mais, a brincar na rua, né? Correr, pular corda. E hoje em dia as brincadeiras são diferentes. Em frente ao computador, no celular, né? Hoje em dia nós só vemos as crianças assim. Não é verdade? Isso. Até para ir na casa de um amigo vizinho, muitas vezes você não vai, né? Você manda a mensagem ali, é rapidinho, muito mais prático do que se deslocar até a pessoa, né? Às vezes até uma questão de subir escada, não é, professor? Até isso. Os lances de escada, poucos, não, vou para o elevador, facilita, né? Então, assim, qualquer atividade mínima que se faça é importante, não é isso? São pequenos detalhes. Pequenos detalhes que fazem total diferença no final. Então,
alimentação saudável é igual a saúde, é igual a prevenção, é igual a aprendizado para os nossos alunos. E nós aqui contamos com a contribuição de vocês no sentido, né, professora, deles estarem fazendo essa multiplicação, passando informação para os alunos, e os alunos vão passar para os pais, e os pais vão falar para os amigos que eles estão aprendendo, e assim nós vamos fazendo a nossa diferença, porque o importante é fazermos a diferença, fazermos da melhor qualidade, aquele trabalho em que nós desenvolvemos, fazer da melhor forma, não é isso, professora? Isso, o importante nesse momento é o processo de educação alimentar, na reeducação alimentar, né? Pois crianças e adolescentes, é importante você saber que nessa fase eles estão em crescimento, em desenvolvimento, que é a questão da puberdade. Então eles não podem também passar por grandes restrições alimentares ou fazer algum tipo de dieta, não é indicado. O indicado é você orientar, né? Orientar como essa criança deve se alimentar corretamente, e se ela está obesa, de repente, com essas pequenas mudanças, ela já vai conseguindo naturalmente atingir o peso adequado que ela deve ter, né, professora? Sim, e falando da questão da obesidade, a senhora lembrou bem, professora, que a obesidade geralmente ela também vem associada com fatores de depressão, não é isso? Isso. Fazem com que as pessoas fiquem assim, limitadas, às vezes por ter passado por alguma situação constrangedora, ela fica muito para baixo, assim, não tem aquela vontade de desempenhar as suas atividades, não tem ânimo para uma certa, uma infinidade de coisas diárias que no normal seria recomendado, né? Isolando, é isso mesmo. Isso é uma realidade que a gente vê bastante, né? Às vezes também por vergonha de sua imagem, não quer caminhar, não quer mostrar seu corpo, né? Devido à obesidade. Então são fatores delicados, são fatores psicológicos que precisam ser trabalhados, e a escola também é responsável por trabalhar isso, né? Isso. A escola também ela é um ambiente de muitíssima importância nessa questão de inserção de hábitos, de modificação, de contexto social, de aprendizagem, não é isso, professora Sabina? Onde a criança tem a oportunidade de se socializar, né? Compartilhar suas experiências, né? Aprender assuntos novos. Com certeza. Bem, a nossa atividade de correção encerra hoje por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação. Contamos com essa participação na próxima e em todas as nossas aulas, não é isso, professora? Isso mesmo, tenho certeza que você conseguiu assimilar bem o conteúdo. Por conta da sua interação, da sua resposta, nós percebemos isso, que você está entendendo, e deixo aqui meus parabéns a você. Espero que você continue estudando, já vá começando a ler as próximas unidades. Isso. E é assim mesmo, é todo um processo, e aos poucos você vai ficando mais apto a trabalhar o assunto de educação nutricional no ambiente escolar. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Até lá!